De novo, o homem preso por embriaguez é encontrado morto dentro de cela na delegacia do Recanto das Emas. Caso acontece um mês depois que o motorista da Caixa Econômica também morreu na delegacia de Sobradinho. Chefe do tráfico no Rio de Janeiro foi preso no entorno do DF. Roger do Jacarezinho era procurado desde 2010. Defesa Civil decreta estado de atenção. Umidade relativa do ar caiu para 15% hoje. Secretaria de Saúde inaugura a primeira unidade de atendimento para pessoas trans, travestis e transgêneros. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Um dos chefes do tráfico de drogas no Rio de Janeiro foi transferido hoje para o presídio de Bangu. Conhecido como Roger do Jacarezinho, o homem morava no entorno do DF e daqui comandava o crime na capital fluminense. Nilson Roger de Freitas, de 40 anos, foi preso no domingo em Lusiânia, cidade a 50 quilômetros de Brasília, onde morava em uma casa luxuosa com a mulher e o filho de 8 anos desde 2012. Por trás do hábito de participar ativamente de uma igreja evangélica, ele escondia uma história ativa de criminalidade no Rio de Janeiro. O homem, apelidado de Roger do Jacarezinho, chefiava o Comando Vermelho na região, mesmo morando tão longe da capital fluminense. Segundo informações da Polícia do Rio de Janeiro, ele era o líder, ainda era o líder do tráfico na comunidade do Jacarezinho, né? Conhecido lá por métodos violentos e cruéis, né? Tanto em ações contra policiais quanto nas guerras de facções. Fugiu do Rio de Janeiro no ano de 2012, no momento da pacificação da favela do Jacarezinho, e se instalou em Lusiânia, né? Daqui continuou comandando aí à distância o tráfico na região. Roger do Jacarezinho era procurado desde 2010 pela Polícia do Rio de Janeiro, que oferecia uma recompensa de R$2.000 por qualquer informação a respeito do criminoso. Desde então, foi apelidado de Fantasma do Comando Vermelho, porque mesmo foragido, continuava atuante no cenário do crime carioca. Ele foi acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de armas. O delegado responsável pela investigação no Rio de Janeiro informou que Roger era articulador de diversos ataques a policiais da Unidade de Polícia Pacificadora. Daqui de Lusiânia, ele usava um celular para comandar os crimes por meio de mensagens via WhatsApp. A prisão do traficante foi resultado de uma ação coordenada pela Polícia Civil do DF e do Rio de Janeiro. Uma equipe da Polícia do Rio veio ao DF, chegaram no sábado e, a partir daí, fizemos monitoramento nos locais suspeitos, né, que seria Ceilândia e Lusiânia. Conseguimos, então, na data de ontem, identificar o endereço, né, onde ele possivelmente estaria. Foi planejada uma operação com apoio da Divisão de Operações Aéreas, uma aeronave, 30 policiais da Divisão de Operações Especiais. Foi preso, encaminhado para a carceragem do DPE e hoje pela manhã foi recambiado para o Rio de Janeiro. De uma mulher foram presos na manhã desta segunda-feira, no Paranoá, acusados de fazerem parte de um esquema de distribuição de drogas. Para despistar a polícia, o grupo usava uma distribuidora de bebidas como fachada, onde vendia drogas e até lavava o dinheiro vindo do tráfico. Com o grupo foram apreendidos R$4.000 em espécie, 268 comprimidos de êxtase e 50 porções de cocaína. O grupo foi autuado por tráfico, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Somadas as penas, podem chegar até 35 anos de prisão. Aconteceu de novo. Um homem foi encontrado morto em uma cela da delegacia do Recanto das Emas depois de ter sido detido por dirigir embriagado. A polícia diz que ele estava enforcado com a própria calça e fez uma perícia no local. Veja na reportagem de Camila Lopes. Giovânio Alves da Silva, de 43 anos, foi levado para a delegacia do Recanto das Emas na noite de domingo, depois de ter sido abordado por policiais militares dirigindo sob o efeito de álcool. A PM foi chamada por moradores da cidade que denunciaram que Giovânio estava dirigindo de forma perigosa.
O Geovânio chegou aqui na delegacia por volta das 9 horas da noite. A família foi comunicada da prisão e teria que pagar uma fiança no valor de R$ 1.200. Mas nenhum parente dele apareceu por aqui. E foi por volta das 4 horas da manhã que os policiais encontraram um homem morto dentro da cela. Ele teria usado a própria calça para se enforcar. Na delegacia, os agentes ainda chamaram o corpo de bombeiros, mas quando a equipe chegou ao local, Geovânio já não apresentava sinais de vida. Foi feita uma perícia pela Polícia Civil. Esse caso foi registrado menos de um mês depois que o motorista da Caixa Econômica, Luiz Cláudio Rodrigues, de 48 anos, também foi encontrado morto em uma cela na delegacia de Sobradinho. No caso dele, o laudo do IML confirmou que Luiz Cláudio se enforcou, mas a família não acredita nessa possibilidade e recorreu ao Ministério Público. Boa notícia! Transgêneros e travestis terão atendimento especial pela Secretaria de Saúde aqui no DF. Foi inaugurado hoje um ambulatório trans que vai contar com profissionais de diversas especialidades. A unidade começa a funcionar no dia 21 de agosto. A Samanta é transexual e por conta dessa escolha, ela diz que já foi vítima de preconceito até dentro de um hospital particular. Mesmo doente, com dores, ela não foi atendida. Não queriam aceitar o meu nome social e eu não iria passar pelo constrangimento de chamarem pelo meu nome de registro na frente de todo mundo. Então eu fui embora sem atendimento. Infelizmente isso é muito comum, sempre que a gente vai procurar hospital na rede privada a gente tem que ficar pedindo por favorzinho e tudo. Mas esse trauma da Samanta agora vai ficar no passado. Com a inauguração do primeiro ambulatório trans de Brasília no Hospital Dia, na Asa Sul, a promessa é que uma equipe multiprofissional garanta a essas pessoas um acesso especial à saúde pública. Todas as pessoas trans, os homens trans, as mulheres trans, as travestis, vão poder continuar sendo atendidas na atenção primária e terão ali a maior parte das suas demandas por saúde atendida. Mas esse ambulatório é mais do que isso. Ele atende a necessidade específica dessas pessoas. Isso se chama equidade, isso é um princípio do SUS. O ambulatório, que vai abrir as portas para o atendimento a partir do dia 21 de agosto, conta com 5 salas. Por aqui, o paciente vai ter assistência em psicologia, psiquiatria, serviço social, endocrinologia e enfermagem, além também de ter acesso à chamada hormonização, um conjunto de terapias hormonais controladas. Que a gente consiga aqui ter atendimento de profissionais que entendam das nossas demandas, para poder conseguir fazer os nossos exames de sangue, para a gente poder conseguir pegar os nossos hormônios que a gente necessita, ter todo o atendimento voltado para a gente de forma coerente, coisa que a gente não tem fora desses espaços, infelizmente. A mulher filmada levando um bebê de 3 meses no CONIC foi transferida na última sexta-feira para a penitenciária feminina do DF. Sevília Moreira, de 44 anos, estava presa em Planaltina de Goiás e foi trazida para a penitenciária feminina do DF, conhecida como Colmeia. O processo já havia sido transferido para Brasília a pedido dos magistrados e o inquérito encaminhado à primeira vara criminal. A defesa de Sevília chegou a entrar com um pedido de habeas corpus, alegando que a mulher cometeu o crime durante um surto psicótico. Mas a justiça informou que não havia provas sobre os eventuais problemas. Sevília foi presa 7 horas depois do crime, em junho deste ano. Ela vai responder por sequestro, cárcere privado e falsificação de documentos. O projeto Cidades Limpas conseguiu reduzir em 85% os casos de dengue, zika e chikungunya. Quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Camila Lopes. Oi, Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. Ao todo, 20 cidades, 20 regiões receberam esse projeto. A gente vai conversar agora com o Manuel Alexandre, que é subsecretário de Operações nas cidades. Boa noite, subsecretário. O que foi feito por esse projeto para ter um resultado tão expressivo? Boa noite, Camila. Boa noite, telespectadores desse importante canal. Olha, nós estamos desde novembro que o Cidades Limpas vem atuando em várias regiões administrativas do Distrito Federal. Com relação à questão específica da dengue, nós registramos hoje, inclusive numa reunião que tivemos com a coordenação do governador e do secretário Marcos Dantas, quase 70 mil toneladas de entulho foram retirados, né, dessas cidades, significando dizer que estava muita coisa acumulada, muita coisa que não se limpava há tempos, né?
Nós já visitamos mais de 62 mil imóveis nessas cidades, visitando para ver questão de dengue, ver questão se os depósitos estão atuando de maneira correta, utilizados de maneira correta, melhor dizendo. De modo que o Cidade Limpa tem dado uma contribuição importante, sim. Agora, é evidente que quando nós encerramos o programa, os órgãos continuam atuando nas cidades. Isso é preciso deixar registrado, porque também tem sido um esforço conjunto do governo, com a sociedade, inclusive, no sentido de combater esse mosquito da dengue, que registra hoje em termos de 80% em relação ao que aconteceu, uma redução de 80% em relação ao que aconteceu em 2016. E daqui a pouco começa a chuva, né? Pelo menos daqui a uns 2 meses começa a chuva e já tem algum trabalho de prevenção, que é quando o verão aumenta o número de dengue, né? De casos de dengue. Nesta reunião de hoje, coordenada pelo governador e pelo secretário Marcos Dantas, vários órgãos se manifestaram. Os órgãos que participam do grupo gestor do decreto que foi hoje assinado pelo governador, vários órgãos se manifestaram no sentido de que nós possamos fazer um programa também, aproveitando a estiagem, fazer um programa de prevenção, aproveitando o período de estiagem. Tá certo, muito obrigada. Volto no estúdio com você, Carol. Obrigada, Camila. A onda de criminalidade tem deixado os moradores da Asa Norte com medo constante. A insegurança tomou conta da região, ainda mais depois do assassinato da servidora do Ministério da Cultura na última terça-feira. Ela foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Veja na reportagem de Érica Blaney. O sentimento entre os moradores da Asa Norte é de pânico. Iracilda diz que mudou até a rotina por causa da insegurança e da violência. Muito complicado. Ontem mesmo eu cheguei em casa, não era nem 8 da noite, eu cheguei toda com medo. Olhava para os lados, tirei o cinto, fiquei olhando, dei uma paradinha, olhei para os lados, estacionei no outro prédio, mas assim, muito assustada, eu estou muito assustada. Renato se preocupa com a falta de liberdade dos filhos, que já não se sentem seguros para caminhar pelas quadras. Eu tenho 2 filhos adolescentes, eles não podem descer, não podem brincar embaixo do bloco, não podem ir ao inglês a pé, não podem ir à academia. Nós temos que levá-los sempre de carro para todos os lugares, devido à insegurança que nós temos nessa região aqui. Depois do assassinato da servidora Maria Vanessa, de 55 anos, na semana passada, a sensação de insegurança aumentou ainda mais entre os moradores. A mulher foi abordada por criminosos no estacionamento ao lado do prédio onde morava, na 408 Norte. E mesmo depois de entregar a bolsa, ela foi esfaqueada nas costas. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido. O menor, inclusive, tem várias passagens pela polícia. Apesar do medo crescente entre moradores e comerciantes, não apenas aqui da Asa Norte, mas como em todo o Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública diz que a criminalidade tem diminuído. De janeiro a julho deste ano, por exemplo, foram registrados 1.200 roubos em comércios no DF. No ano passado, no mesmo período, foram cerca de 1.700. Os números continuam altos e a população ainda não se tranquiliza. Síndica de um prédio na Asa Norte, Jeanine coleciona relatos de moradores que justificam o aumento da sensação de insegurança. Ela mesma já sofreu uma tentativa de sequestro relâmpago. Eu estava chegando um dia do meu trabalho e uma colega me deu carona, nós estávamos dentro do carro e fomos abordadas dentro do carro, na frente do meu prédio. Isso era umas 6h30 da tarde, fomos abordadas na frente do meu prédio e conseguimos sair do carro e os bandidos levaram o carro. A Secretaria de Segurança informou que monitora prioritariamente roubos a pedestres e a comércios. A Secretaria disse ainda que identifica horários e locais de maior incidência dos crimes para orientar estratégias de policiamento ostensivo da PM. O ex-senador boliviano Roger Pinto Molina continua internado em estado gravíssimo no hospital de base. O avião que ele pilotava caiu em Lusiânia, a 60 quilômetros de Brasília. O acidente foi neste sábado. O político vive exilado aqui no Brasil há 5 anos e deixou a Bolívia por ameaças do governo Evo Morales. O avião caiu no fim da tarde de sábado, minutos depois da decolagem. Os destroços da aeronave revelam a gravidade do acidente. Nossa produção teve acesso ao áudio no momento em que um dos militares comunica a queda ao comandante dos bombeiros. Após a retirada da vítima das ferragens, as equipes de resgate, bombeiro e SAMU fizeram os procedimentos
estamos aqui tentando estabilizar a vítima para fazer o transporte. Positivo? Apenas uma pessoa estava no avião, o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina. Em 2012, ele pediu asilo ao Brasil depois de alegar perseguição política por parte do presidente Evo Morales. Molina acusou o governo de corrupção e envolvimento com o narcotráfico. No ano seguinte, ele atravessou a fronteira por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o que causou uma crise entre os dois países e levou à demissão do então ministro brasileiro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. Molina voltou aos holofotes em novembro do ano passado por causa do acidente com o avião da Chapecoense, na Colômbia. O ex-senador era sogro do piloto da aeronave, Miguel Queiroga. O monomotor que caiu neste sábado tinha parado no Aeroclube de Lusiânia apenas para abastecimento. Perdeu altura assim que decolou. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e Molina foi trazido de helicóptero a Brasília, onde segue internado no hospital de base. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Na manhã de domingo, ainda era possível ver o avião na beira da pista. Ele era similar a este outro, flagrado pela nossa reportagem, decolando no Aeroclube, horas depois da perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Em nota, a Força Aérea Brasileira explicou que começa hoje a primeira fase da investigação. Foram ouvidos depoimentos de pessoas do Aeroclube e feitas fotos do local e dos destroços. O mais importante agora é revelar o que causou a queda para prevenir novas ocorrências com aeronaves semelhantes. Já a Secretaria de Saúde informou que a situação de Roger Pinto Molina é estável, mas grave. O ex-senador deu entrada no hospital de base com traumatismo craniano e respira com a ajuda de aparelhos. Foi disponibilizado um leito na UTI do Hospital das Forças Armadas, mas o estado de saúde dele não permite qualquer transferência agora. A Defesa Civil declarou estado de atenção aqui no DF. Com o aumento da temperatura, a umidade relativa do ar começa a baixar. Hoje, o índice chegou a 15%. A Camila Lopes volta ao vivo com mais informações. Camila. Pois é, Carol, nos últimos 3 dias a umidade relativa do ar ficou aí abaixo dos 20% e hoje, como você falou, ficando em 15%. Pelos padrões da Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar tem que ficar acima de 60%. No entanto, amanhã essa previsão de seca continua, a umidade relativa do ar vai ficar entre 65% e 20% e a temperatura mínima 13 e máxima 30 graus, Carol. Tratar, tomar muito cuidado, porque é uma época realmente perigosa e que a gente sofre muito, né, Camila? É isso aí. Obrigada, viu? Boa noite para você. Veja a seguir, por mês, cerca de 400 professores são afastados do trabalho por problemas de saúde. No próximo bloco do Band Cidade. Até já.